Quem está aqui com a gente é o professor de teologia, o pastor Manu Mesa Barba. Boa tarde, bem-vindo, pastor. Boa tarde, Michelitos. Boa tarde, noveleiro de plantão aqui, Ju, junto com todo o Brasil, né? Apaixonado. Pois é, tá todo mundo acompanhando, né? Todo mundo, fenômeno, sucesso mesmo de audiência. A história conquistou o público brasileiro. Uma novela linda, 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 que trata de temas do Velho Testamento, mas que podem ser trazidos para os dias atuais. Acho que por isso esse sucesso todo, né, Ju? Pois é, pastor. E nessa semana, não sei se o senhor está acompanhando a novela, essa semana falamos muito sobre a Torre, né? De Babel. Boa tarde. Boa tarde. Pode tirar a máscara, a gente está com distanciamento aqui, não tem problema ficar sem a máscara. Boa tarde. Muito obrigado pelo convite, pela oportunidade. É um privilégio para mim estar aqui representando os batistas capixabas. Tenho o privilégio de presidir os pastores batistas aqui no estado. São 900 pastores, quase 90 mil batistas. Então, um privilégio. Muito obrigado pelo convite, pela oportunidade. A gente que agradece a sua presença. E estamos aí nessa novela que pega batista, pega católico, até quem não acredita em nada, não tem uma religião, não segue, acaba acompanhando também e descobrindo, né, Michel? Como é que foi a nossa história e de uma forma tão linda que a Record tem feito? Muito linda. Eu, Ju, por exemplo, a minha formação é católica, né? Eu estudei a Bíblia no catecismo e tal, mas eu não tinha um conhecimento, principalmente do Velho Testamento, né? Eu gostaria até, Ju, de pedir licença para começar com essa pergunta para o pastor. A gente acompanhou essa semana a construção da Torre de Babel, né? Uma tentativa do homem de chegar lá pertinho de Deus, tal. A gente vê ali um homem muito soberbo, prepotente mesmo, né? Foi o grande erro nessa história, não foi isso, pastor? Exatamente. Essa é a figura que representa a soberba humana. A ideia de que nós, por nós mesmos, podemos resolver e fazer tudo. E aí acontece o que aconteceu, a confusão das línguas. E o grande barato disso é que lá no Novo Testamento, em Atos capítulo 2, o Espírito Santo é derramado e vários idiomas são falados e todo mundo se entende. Cada um ouve na sua própria língua. Portanto, o que foi desfeito em Babel foi refeito no derramamento do Espírito. E agora nós podemos nos entender. Por isso que vários povos... Mostrou essa cena ontem, Ju, que é impressionante. Eles começam aí, Deus, né? Ele castiga aquele povo que tá fazendo essa obra e querendo competir com ele, né? E aí cada um vai falando numa língua. E é daí que nascem os povos, então, pastor? Não é que nascem os povos, porque os povos, eles nascem, na perspectiva bíblica, após o dilúvio. O Sem fica ali no Oriente Médio, o Jafé sobe para a Europa e o Cush, que é o filho de Cã, desce para a África. Então, a divisão e a proliferação das pessoas é a partir daí. Mas com a confusão das línguas, aí acelera mais ainda o processo. E essa novela, assim, ela tá chamando muita atenção porque as pessoas, já vi várias pessoas perguntando assim, mas isso aconteceu de verdade? É assim que tá escrito na Bíblia? Assim como você, Michel? A gente também acaba ficando na dúvida, porque assim, naquela época do catecismo, que a gente fazia a primeira comunhão, a gente muito criança ainda, e você lê, mas você não vai a fundo, né, na história, então isso vai ficando no imaginário das pessoas. E aí, foi exatamente assim? Ou não? Não é assim? A Semíramis, por exemplo, ela não estava no Gênesis, né? E tá virando a cabeça de todo mundo. Gente, essa mulher não tá na Bíblia. Mas tá, essa mulher que tá querendo o filho, engravidou do filho, né? Dopou o filho, engravidou dele. Uma explicação. Então conta, revela isso aí pra gente. Vamos lá, fala, porque... Vamos lá. Semíramis é uma mulher e pode ter existido ou não. Ela faz parte de uma mitologia persa e depois grega. Na mitologia persa, ela é rainha da Assíria, que reinou por 42 anos, por volta do século IX a.C. E de fato ela teve um filho de uma relação incestuosa na mitologia. Então, essa mitologia meio que empresta esse drama para ser inserido ali. Então, biblicamente falando, aquilo ali não procede. Mas, em termos de teledramaturgia, existe a licença poética, então, né, foi colocado ali. E acho que esse é o ponto que gera polêmica, que a teledramaturgia precisa de preencher algumas lacunas.
Porque o propósito da Bíblia não é narrar as histórias com todos os detalhes. O propósito da Bíblia é narrar uma mensagem. Então, nomes são deixados de fora, detalhes da geografia, da cronologia, etc. Por exemplo, muita gente teve crise lá no início, quando o Caim fugiu e encontrou mulheres. Nossa, isso foi pesado também pra gente. De onde surgiram? Da onde saíram, essas mulheres, né? Da onde? Então, duas coisas. Primeiro, a narrativa bíblica, na perspectiva judaica, ela deixa de fora os nomes das mulheres, na maioria dos casos. Por exemplo, depois do dilúvio, Sem, Cã e Jafé saíram com suas esposas. Não fala o nome delas. Não fala, é verdade. Então, não fala o nome da esposa de Noé. Percebe? Então a narrativa deixa de fora. A Bíblia é machista. Não, é questão da cultura daquela época. É a literatura na perspectiva daquele tempo. E o segundo fator é que de um versículo para o outro podem ter passado 100 anos. O espaço de tempo é diferente. Pois é, isso, né? A gente também falou, gente, né? Na coisa até do dilúvio também, né? A Juliana falou semana passada, como é que surgiu uma cidade já com tanta gente? De repente eles saíram, se chega lá na cidade, já tá todo mundo morando, vivendo e tal. Acabou de sair de dentro da arca, né? Exato, então esse é o detalhe. E Gênesis é o texto bíblico mais rico dessa situação. De um versículo para o outro, passou 100 anos. E ó, estão chegando participações aqui, exatamente falando sobre aquela questão. A Mariana Pelizzi falou, como é que pode uma mãe engravidar um filho? Aí Tereza Loureiro, e o incesto de Semíramis que a gente falou agora? Então, a Semíramis não tem na Bíblia esse caso, mas na Bíblia tem o caso de Ló. O Ló, que é parente do Abraão, escolhe uma terra, Abraão vai para o outro lado. Ele tinha 2 filhas. As meninas entenderam o seguinte, o nome do homem é que vai passando. Portanto, papai não teve um filho homem, o nome de papai vai desaparecer da terra. Precisamos dar um filho homem a papai. As filhas deram vinho pro Ló, ele ficou bêbado na caverna, a menina entrou, seduziu ele, engravidou dele. Qual é o nome do menino? Moabe, que em hebraico significa do pai. É o filho do meu pai. Olha aí. Então, Ló era pai e avô ao mesmo tempo do menino. Essa coisa é muito doida. Estou aqui com o Michel Bermudes recebendo o pastor, professor em teologia, Manu Bezerra. Agora eu falei certo, é Manu. Não falei Manu, tudo errado, né? Manu. Tanto faz. Já estão chamando de Manu. Conta aí, mano. Então, pastor, vamos falar. A gente já paramos falando ali sobre mais um incesto que está na Bíblia, que inclusive não está na novela, mas ele existe, assim, ou seja, desde lá os tempos de Gênesis, isso realmente já existia. Sim, existia. 2 questões importantes. Primeiro é saber que a Bíblia narra a história das pessoas, tais como elas aconteceram. E esse é um dos fatores de me fazer gostar, me apaixonar e acreditar mais ainda na Bíblia. Ela não esconde o erro das pessoas que ela conta as histórias. Eu insisto em falar pessoas. Eu não gosto de dizer que a Bíblia tem personagens, porque se são personagens pode ser fictício. Então eu prefiro dizer, e com isso eu estou afirmando, que eu acredito que essas histórias são verdadeiras e que aqueles nomes ali representam pessoas de carne e osso, tal como eu e vocês, que cometemos erros, deslizes, equívocos, e a Bíblia vai narrar para que a gente possa aprender com o erro deles e crescer com isso. Exatamente, a gente aprender, mas parece que a sociedade não aprendeu. A gente até falava aqui nas últimas semanas, né, Michel? Porque a história mostrou que foi preciso vir um dilúvio, porque as pessoas estavam violentas demais, desrespeitando uns aos outros. Foi preciso um dilúvio para que acordasse e falou, olha, vamos começar de novo, porque do jeito que tá, não tá bom. Não tá bom. E mesmo assim, você vê que depois disso, essa mensagem tão clara de Deus, né, para a humanidade, eles voltam a cair na obscuridade, agora vai começar a parte da idolatria. Então você percebe que Deus, em vários momentos do Velho Testamento, ele tenta chamar o homem para luz, mas tá difícil, né, pastor? Perfeito, sua percepção.
Alguns chamam esses momentos de ciclos. A Bíblia tem ciclos. Outros chamam esses momentos de dispensações. Então, do Éden até o dilúvio, sabe, a dispensação da inocência do homem, depois da consciência do seu pecado, e aí vem várias dispensações, como se um período de tempo onde Deus age, a humanidade acorda, as coisas entram no eixo, só que aí eles vão se afastando, aí Deus vem com o juízo. E aí, novamente, o ciclo. Então, alguns leem a Bíblia na perspectiva de que ela tem 7 dispensações. E o final da 6ª dispensação seria a segunda vinda de Cristo. E a última dispensação, então, seria o momento em que estaremos com Ele para sempre. É uma maneira de ler a Bíblia, e a sua percepção puxa para essa linha teológica, de que a Bíblia é formada de tempos. E de tempos em tempos, Deus vem com o juízo, não para punir, porque Ele é um Deus carrasco, mas para chamar a atenção do homem de que ele não está fazendo da maneira correta. Deus, vamos dar uma passada, né? Não é? Dar uma passada, que a gente está vivendo um momento que precisa de um alerta, né? E muita gente pergunta, Ju, inclusive na internet, pastor, por que o Deus do Velho Testamento, ele aparece, inclusive na novela, como um Deus mais punitivo, um Deus mais, como se fosse aquele pai mais rígido. E depois do Novo Testamento, a gente já vê um Deus de amor, de misericórdia. Por que essa diferença entre o Deus do Velho Testamento e do Novo? Ótima pergunta. Primeiro, eu preciso só pontuar um detalhe. Não é que esteja errado chamar de Velho Testamento. Eu prefiro chamar de Antigo Testamento. Porque uma coisa é ser velho, outra coisa é ser antigo. Sim. Tem diferença. Nós somos antigos já um pouquinho. O que é velho pode não servir mais, mas o que é antigo é vintage. É retrô, é bonito, é arte. Então, prefiro chamar de Antigo Testamento. E esse dualismo de que são 2 deuses, eu não leio a Bíblia dessa forma. Porque a Bíblia começa assim, ó: no princípio criou Deus os céus e a terra. E nessa terra Ele criou o homem para se rebelar contra Ele. Então, como que você não vê amor nisso? Como que você não vê graça? Graça significa um favor imerecido. Eu não mereço e ainda assim eu ganhei. Por isso que é de graça. Eu não paguei, mas recebi. Então preste atenção. Um Deus que cria um mundo para colocar um ser que vai se rebelar contra Ele, isso já não é um ato de amor e de graça? O ser humano não merecia e ainda assim recebeu oxigênio para respirar, comida para comer, água para beber e uma série de oportunidades para viver bem, mesmo sendo rebelde contra Deus. Então a Bíblia desde o início demonstra o amor e a graça de Deus em todo o tempo. E agora, os comentários estão... Desculpa, só para concluir, essa diferença, o Deus do Antigo e do Novo Testamento, é por conta da compreensão do povo. Por isso que na teologia nós estudamos teologia do Antigo Testamento e teologia do Novo Testamento. Não foi Deus que mudou, a compreensão humana que mudou, porque a Bíblia é um livro divino humano. É inspirado por Deus, mas escrito por homens, né? que despejam no texto a sua língua, a sua cultura. Que fazem a sua leitura, né, das histórias. A maneira como eles compreendem o mundo. Uma mesma história pode ser contada de formas diferentes de acordo com quem está contando, né? E de acordo com o tempo em que está vivendo a pessoa que está contando. Estamos recebendo as participações. Rogério Gomes falou: a Bíblia é da humanidade, tudo na novela retrata todos os acontecimentos mundiais, é o que a gente vem falando aqui, né? Isso tem que ser trazido para o nosso tempo. Rogério Gomes complementa ainda falando: Gênesis é uma novela brilhante, jamais vi uma produção assim tão bem feita. Parabéns à Record TV, TV Vitória, por nos contemplar a todos com esta riqueza histórica. E sobre essa novela que encerrou a Torre de Babel, e já começamos agora com Abraão. Abraão, a cena ontem foi muito bonita, né? Logo depois que terminou a história da Torre de Babel, né? Quando os povos que estavam ajudando na construção da torre começaram a falar em línguas diferentes, cada um foi para um canto, e aí já entramos na história de Abraão. Que homem é esse, pastor? Pois é, pastor, fala um pouquinho de Abraão, porque ele é tido como pai, né? De todos, é um homem puro, um homem bom e que vem ali do povo. Exatamente. Começa pelo significado do nome dele. Ele se chamava, e isso é comum na Bíblia, ele se chamava Abrão. Em hebraico, Avram, que significa pai exaltado.
depois que Deus o chama, e as pessoas às vezes confundem, e é bom a gente falar isso aqui, porque tem gente que tá vendo a novela e criticando, mas isso não tá na Bíblia desse jeito. Mas os próprios que criticam também não leem a Bíblia atentamente, e muitas vezes se repete algumas coisas e não se reflete sobre o que de fato está escrito. Então, a maioria das pessoas pensa que Abrão saiu de Ur dos Caldeus e foi para a Palestina, Canaã, onde Deus queria. Não é essa a história. Ele sai com o seu pai, com a sua família, e vão para Arã, que fica ao norte da Palestina. É de Arã que Deus o chama para vir para a Palestina, para Canaã. E aí de Avirã ele se torna Avraam, que aí significa pai de muitos. Então o nome dele já significa isso, pai de muitos. E ele é considerado pai da fé porque ele é aquele cara que largou tudo, saiu de casa e foi pro deserto. Por quê? Porque Deus mandou. Ele não duvidou, ele não questionou, né? Ontem mostrou uma cena também que eu achei muito impactante, que ele chega numa lojinha e aí tem uma passagem bíblica que fala que o homem passa a cultuar deuses de madeira, de gesso e tal, e ele quebra a loja inteira, meio que revoltado, né? Por que isso? Porque ele sabia que aquilo era errado, ele tinha consciência. Aí mostramos agora exatamente essa cena. Essa cena é muito forte, Ju. Linda a cena, e esse que é o grande lance, sabe? A teledramaturgia, isso é uma peça, isso é uma obra de arte, isso é uma peça artística. É impossível fazer com exatidão o que só a Bíblia está narrando. Então essa é uma cena que não tem no texto bíblico, não do jeito que foi feito ali, mas de maneira poética. A mensagem que a novela quis passar corresponde à mensagem do texto bíblico, que é a verdade de que uma vez que Abraão conhece o Deus verdadeiro, que se relaciona, que fala e ouve ele, aí ele não se satisfaz mais com deuses de barro, nem de pedra, nem de madeira, nem de gesso. Então a cena simboliza o abandono da idolatria, que tanto em Ur quanto em Arã era muito praticada. Então o que a novela está simbolizando com essa cena é que em algum momento da vida de Abraão ele abandonou a sua cultura idólatra e abraçou o relacionamento com Deus. Isso é muito lindo. Então vamos ver como é que vai ser daqui pra frente, começando aí essa história de Abraão, o pai de todos, né, pastor? E a gente segue aqui acompanhando Gênesis, e ó, lembrando pra você de casa, 21h aqui na tela da TV Vitória Record TV, tem a super produção Gênesis. Pastor, muito obrigada, viu, pelo bate-papo. Tem várias pessoas aqui na nossa transmissão agradecendo a aula que o senhor deu aqui pra gente, viu? Uma ótima tarde. Eu que agradeço, muito obrigado, um abraço pra todos e pra Igreja Batista Guaranhuns em Vila Velha. Eu tenho o privilégio de pastorear. Muito obrigado, foi muito bom estar com vocês aqui. Obrigada. Comunidade massa, Guaranhuns. Beijo, Guaranhuns. Michelito, beijo. Sexta que vem Ju. você tá de volta. Se Deus quiser. E lembrando, Ju, que sábado, 21h, na TV Vitória, eles fazem um resumão da semana da novela. Então, quem perdeu durante a semana, assiste amanhã também no sábado. Aí, ó que beleza. Fechou. Beijo pra você. Beijo, Ótima Gata. tarde. Bom fim de semana.